Bem-vindos a mais um podcast Papo de Padaria, um papo com Samuca aqui na Big Pan 24 horas, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina. Eu estou bastante empolgado hoje com esse podcast, não que eu não esteja nos outros, né? Porque essa pessoa eu conheço desde quando eu vim morar aqui em Floripa, em São José, 1987, e daí em 1990, quando eu casei, fui morar no mesmo prédio aqui do outro lado da BR-101, no Roçado, e ele era meu vizinho, né? Um gurizão, novato, e já tinha uma relação de negócio com a empresa do pai dele, que depois veio a falecer, e eu tenho um carinho enorme por essa pessoa e pela empresa. Então, muito obrigado por ter aceito vir aqui. Eu sei que tem uma figura importante e difícil de encaixar na agenda. Eu tô, sabe com quem? Com o Ivan, da Escritolândia, porque Ivan Nascimento ninguém conhece. É verdade. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Que bom ter você aqui, Ivan. Que boa colocação sobre mim, obrigado. É verdade, a gente se encontrou lá na década de 80. O gurizão, na verdade, era um gurizinho. Não era um menino, guri novo. Tem quantos anos hoje? Hoje tem uns cinquentinha. Cinquentinha? Aquela época, eu sou de 75, Tinha então eu 17? tinha 17, 18 anos, gurizão. Gurizão, eu Era também era. gurizão. Eu vim pra cá, eu ia fazer 18, 19. É verdade. Quando a gente começou a padaria. O tempo passa, hein? É. Tempo passa. E daí eu descobri que eu já era cliente da Escritolândia. E daí quando eu fui morar lá, eu virei vizinho do seu Ângelo, né? Então. Teu pai era muito querido, né, cara? Qual a importância do teu papai pra você? Ah, cara, quando tu faz uma pergunta dessa, a cabeça brilha, pilha, né? Vem um monte de informação, porque o meu pai foi a referência, ele é a referência até hoje. Teu pai era um né? fazedor, né, cara? Ele chegou a ser um sobrevivente da época, da situação, mas ele foi um cara muito atuante, muito presente, muito forte, muito resiliente, muito intenso naquele que ele fazia, né? Uhum. E aí tu imagina, eu vivi com ele. Quando ele faleceu, eu tinha 28 anos. Então, dos 28 anos, 14 anos eu vivi trabalhando na Escritolândia. E antes de fundar a Escritolândia, em 1990, meu pai tinha uma empresa que chamava-se Uzemac. 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 Ficava na Leoberto Leal, em frente ao Clube 1º de Maio. E mexia com o quê? Mais ou menos a mesma coisa, só que da época, muito mais simples. Porque o mobiliário de escritório era muito mais simples. Era mesa, cadeira, armário, cofre, móveis de aço. E aí tinha mobiliário de lancheria. De lancheria? Essas coisas de lancheria era junto com o móvel do escritório. Eu comprei com ele lá algumas coisas. Então, isso tem a ver com a época. A década de 70, 80, 90, que foi uma evolução, inclusive a evolução da calculadora, máquina de escrever. Isso! Aparelho de fax. Que loucura! Cara, o aparelho de fax era Vocês negócio... venderam fax pra caramba, né? Eu fui um cara que estudou todas as funções de um aparelho de fax, porque eu vendia o aparelho de fax. Até eu poderia, agora puxando a minha memória, eu poderia dizer que o aparelho de fax foi algo que me ensinou muito a ser vendedor. Ah, é? A ser um consultor. A ser um cara que vendia o produto. Entendia do produto. Entendia e convencia, mostrava para o cliente o porquê ter um aparelho daquele. Tanto a máquina de escrever, que estaria deixando de ser um aparelho a ser utilizado com tanta frequência, mas o aparelho de fax foi uma inovação tecnológica da época, né? As pessoas tinham um aparelho de fax porque, tu imagina, não era mais telex? Não era carta. Tu passava um fax. E era uma tecnologia tremenda. Eu lembro que eu vendia o aparelho de fax, eu vou puxar aqui na memória, em torno de R$1.500. Não era reais. Década de 90, ali antes do Plano Real, o Cruzeiro novo, alguma coisa assim. Pra nossa galera nova aí que tá assistindo esse papo aqui do passado, né? É bom explicar o que é um fax, né? Fax era um aparelho que veio acoplado ao telefone, que o telefone só tinha voz, né? Isso aqui não existia, né? Isso aqui hoje é uma tecnologia muito distante, né? E daí alguém conseguiu que, além de sair a voz, tinha um tipo de uma impressora, né? Que você conseguia mandar um texto, né? A folha que tu colocasse no aparelho, ele escaneava
E ele saía lá no outro aparelho Do que outro estivesse na outra ponta, Isso. em qualquer lugar do O mundo. mundo que estivesse conectado ao telefone. Tivesse conectado ao telefone, então tu ligava, tu dizia, pode dar o iniciar, Dá o sinal. pode dar o sinal. A pessoa apertava a tecla do outro lado, a gente apertava aqui, e eles se comunicavam. É. E aí saía essa folha, ia passando num rolete, a folha saía lá do outro lado. Que legal. Era algo extraordinário. Cara, impressionante. Parece dois doidos falando aqui, né? Mas a nossa geração entende o que é isso, né? A nossa turma da época. Agora chegou aquele momento gostoso, o cheirinho bom de um café filtrado, ou de um café expresso. E aqui o Brasitália, aqui na Big Pan, onde o café é protagonista, Ivan. E nesse momento de um brinde, queria que você respondesse qual a importância da família para você. A família é tudo para mim. É o que movimenta, é o que traz a motivação, a mobilização. É a vida. A gente tem que ter família e tem que estar sempre bem com a família, feliz com a família. Uau! Então, para celebrar a família, para celebrar a vida, que tal um brinde, um bom café? Brasitália, onde o café é protagonista. Se eu te contar um fato, eu assumi a padaria, meu pai com 87, eu assumi em 89 para 90. E em 92 eu transformei 24 horas. Foi uma ideia doida, que era muito diferente para a época. Para ter uma ideia, o supermercado fechava sábado à tarde às 16 horas, no máximo às 18 horas. Só reabria segunda-feira às 9 da manhã, as grandes redes. Então quem ficava aberto era açougue, verdureira, mini mercado de bairro e padaria. E daí eu inventei a loucura, porque eu tinha visto na revista Veja, se eu não me engano, que as lojas de Ipiranga, a MPM, estava vindo para o Brasil com as conveniências. Daí me despertou a ideia e acabei abrindo em fevereiro de 92. Em ano seguinte, em 93, foi a primeira grande reforma que eu fiz lá embaixo. Peguei uma sala, peguei 2 salas, reformei tudo. E daí, cara, na hora de montar o caixa novo, na época não precisava ter impressora fiscal, podia ser calculadora. O meu sonho era comprar uma máquina Olivetti, né? Digitava assim, tinha bobina, sem o papel. Onde é que eu fui? Escritolândia. Lá no centro, ali eu esqueci a rua ali agora, atrás, no comecinho da Conselheiro Mafra. Era ali, onde a gente estava, era Conselheiro Mafra. Depois a gente mudou para Tolentino, que era a bifurcação. Bem ali. Isso. Eu fui lá, quem me atendeu foi teu pai, o Ângelo, que o Ângelo, teu pai, ele vinha todo dia na padaria. Quando ele fechava lá, passava por aqui, comprava o pão, levava lá para casa de vocês. Então era um cliente bem assíduo e a gente sempre comprava de vocês. Mas eu fui lá, imagina, final de reforma, já tava sem grana, né, cara? Eu falei, seu Anjo, eu preciso comprar... Meu sonho é comprar uma máquina, né, Olivetti com a bobina e tal. Mas uma só não dá, tem que ser 2, que vão ser 2 caixas. Até me arrepia, cara. Eu preciso da gaveta, da máquina e mais uma cadeira pro escritório. Mas, enfim, era pra mim um negócio muito grande e sem pila, né? Sem dinheiro, né? Teu pai, assim, vê o que tu quer, carrega, depois me paga. Cara, isso não tem preço. Isso marca, porque isso, né? Como é que faz? Muito legal, né? Tu deve ter comprado uma Olivetti Logos 642. Deve ser um negócio desse, cara. Eu vendi muito dessa máquina. Era um espetáculo. É nostalgia, né? Na verdade, a gente tem essa necessidade, com essa boa lembrança do que nos marcou, do que era a nossa vida, do que é o que construiu a gente. Né? O quanto a tua história com teu pai de padaria, de tu assumir a padaria do teu pai, de tu ter ideias, de tu fazer coisas que te transformam e te dão estrutura para ser quem tu és hoje. E que as pessoas possam te admirar por aquilo que tu fez, que tu continua fazendo, tu deixará, possivelmente para os teus próximos, a manter, a continuar, a evoluir, a crescer com aquilo que tu projetou e fez. Eu te confesso que isso é uma das coisas que me motiva. Porque meu pai teve isso, né? Meu pai, ele buscou desenvolver, crescer, teve ideias. Quando apareceu, cara, lá no Roçado, apareceu um dia, em 1990, envelope pardo, correio, caixinha de correspondência de aço, que tinha lá no nosso prédio. E aquele envelope chegou e a etiqueta dizia um nome que chamava-se Escritolândia. Escritolândia. 1990. O que é que tinha na década de 80 e 90 que se assemelhava a um nome chamado Escritolândia?
Era a Disneylândia. Ah, verdade. Então essa configuração do nome Escritolândia se derivou mesmo da magia da Disneylândia, que era um mundo da magia, Encantado. da diversão. E o meu pai teve a ideia de colocar a Escritolândia, que seria o mundo do escritório, seria a magia do escritório, seria o encantamento do escritório. Isso é muito visionário, isso é uma aposta, isso é uma entrega de ele se doar a um negócio que ele próprio precisou trabalhar junto, claro, o negócio dele, mas de fazer crescer, de fazer desenvolver. Então, na década de 90, quando ele resolve abrir a loja com o nome Escritolândia, cara, muita piada, né? Muita brincadeira, né? Porque em algum momento também traz parecendo ser uma brincadeira. E quando meu pai abriu a Escritolândia efetivamente, eu já estava ao lado dele. Eu comecei em 90, na loja da Uzemac. E em 91 ele abre as portas da Escritolândia. Em meio de política do Brasil, as coisas que o Brasil vivia à época, muito desafiadoras, né? A política era muito desafiadora. Cheio de plano mágico. Do dia pra noite mudava tudo. Cheio de coisas que... Por isso eu usei a palavra sobrevivente. Tu também e várias pessoas que viveram essas décadas, né, muito desafiadoras, foram sobreviventes a tudo que a gente viveu e passou. Então esse orgulho, essa referência, aquilo que eu me coloco como um cara que respeita, que vive. Meu pai de vez em quando vem aqui me dar conselhos, né? E tem o respeito dos conselhos, daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente tem de experiência verdadeira. Isso não tem preço. Isso não é escola, isso não é um ensinamento teórico. Isso é vivência, isso é prática. Que tu viveu aqui também. E tu fala com orgulho, tu fala com facilidade, tu te posiciona como sendo isso a tua história verdadeira. Isso não tem preço. Isso que vale pra gente. Verdade. E quando o teu pai faleceu, Ivan, qual foi o impacto disso na família e nos negócios? Porque daí já estava um pouco maior, né? A Escritolândia, né? 14 anos trabalhando ali. Imagina, ó. Tinha a fábrica também, né? Tinha. A fábrica é o primórdio. Né? A história de mobiliário, madeira, vem da fábrica. Meu pai montou na década de 80 e viveu de fábrica por muito tempo. Gostava de loja, mas ele cresceu financeiramente na fábrica. Na fábrica. E aí foi interessante porque eu lá tinha 10. Fabricava sempre móveis para escritório? Móveis em geral. Em geral. Ah, tá. Até hoje é assim. Quem tem uma marcenaria, fabrica móveis em geral. Pega um projeto e fabrica. Executa. Que é uma verdade. Então ele fabricava isso. O meu irmão ele tem 2 anos mais do que eu. Ele tinha, sei lá, 10 anos de idade, 11 anos de idade. E ele ia pra fábrica trabalhar com meu pai, que é o Ângelo. Não é Ângelo Filho nem Ângelo Júnior. É simplesmente Ângelo Marcos, e meu pai era somente Ângelo. Diferente. E tu imagina, lá na década de 80, em 86 mais ou menos, 87, meu irmão já atuava lá dentro da fábrica e aprendeu a ser marceneiro. Botar a mão na massa. De verdade. Construir coisas e plano de corte. E essa coisa do marceneiro que só eles sabem. Eu não sei ser marceneiro. Eu sou do comércio, eu sou da loja, eu sou da frente de negócio. E o meu irmão não, ele é bom no que ele faz em relação a isso. Então todo esse aprendizado ele também teve. Quando meu pai, aí as coisas cresceram, né, foram desenvolvendo, Escritolândia abriu uma loja, depois abriu 2, 3, 4, 5, 6 lojas. 6 lojas chegaram a ter? Chegamos a ter 6 lojas, interessante. Cidades diferentes? Tubarão, Criciúma, Rio do Sul. E 3 aqui na Grande Florianópolis. Então, de fato, era bastante movimento, era bastante correria, do jeito que dava. Claro, era uma correria muito frenética. Eu lembro que eu saía de casa às 6h30, 7 horas da manhã, eu chegava em casa às 10 horas da noite. Que daí eram 6 lojas, mais a fábrica. Mais a fábrica, que daí meu irmão cuidava. Ele tocava a fábrica e eu tocava o comércio. E meu pai organizava isso tudo, né? A cabeça disso tudo era o meu pai. E por isso que eu tenho muito orgulho dele, porque pouco estudo, mas muita prática, muita vivência. E o que tá certo e o que tá errado, né? É muito relativo. E ele
trabalhava muito e nos ensinava muito com a resiliência, com a persistência, com aquilo que ele se projetava a fazer e fazia. E eu gostei muito disso. Eu lembro quando eu entrei na loja, na época na Uzemac, eu me peguei fazendo tudo com muita intensidade, com muito amor, com muito carinho, com muita entrega. 14, 15 anos de idade, não sei nem o que eu tô falando na época. Eu simplesmente fazia. Fazia. E era isso que valia, era isso que movimentava o negócio. E eu lembro que a década de 90, política, o Fernando Collor de Mello entrou e deu uma bagunça, pegou dinheiro, essa coisa... Sequestrou o dinheiro de todo mundo. Essa coisa da época, né? Então a gente trabalhava muito. Eu, meu pai, meu irmão, a gente trabalhava muito. Não tinha funcionário até por conta do momento, do mercado. Então era muito nós. E a coisa foi indo, e deu 92, 93 e 94. E ali nós já passamos a nossa primeira dificuldade, porque naquela época não se tinha muito dinheiro. E ok, fomos até o que não dava, no negativo. Mas aí entrou o Plano Real. E entrou o RV. O RV. Cara, Fernando Henrique Cardoso. eu me lembro do dia que meu pai disse: Ivan, não devemos mais nada pra ninguém. Isso foi em 94. A gente não deve mais nada pra ninguém. Agora as contas estão todas pagas. Conseguimos pagar todo mundo. Cara, eu trabalhava tanto que eu comemorei assim 5 minutos. Porque já entrava cliente, já tinha um monte. Então tu não parava muito pra pensar, tu trabalhava muito. E 96, 97, 98. Eu lembro que em 95 meu pai realizou 2 sonhos. Opa, quais foram? Ele queria muito ter uma Mercedes. Tinha uma Mercedes 280 que ele pegou Eu zero. lembro. Ele foi pegar na DVA, que era na beira-mar. E ter uma Mercedes era a glória. Ele queria ter ele conseguiu ter a Mercedes. Maravilhoso. E ele queria ter uma casa no Bosque das Mansões. Ele também conseguiu comprar a casa no Bosque das Mansões e passou um tempo reformando até ir morar definitivamente na casa, que deve ter sido em 97, por ali. Então, a partir daí, ele realizou 2 sonhos dele. E eu já assumi muita coisa, mas eu tinha meus, grandiosos 18, 19, 20 anos de idade. Eu era um senhor. Um meninão. Meu Deus do céu. E eu digo assim, eu era um senhor porque a minha entrega e a minha responsabilidade era muito grande. Eu, de fato, tocava muito. Né? Porque em 95, meu pai teve um infarto. Opa, não sabia disso. Ele teve um infarto e ele ficou malzão. E eu nem sei se não fui eu que fiquei mais mal. Entendi. Porque pra mim, meu pai era um homem de ferro. Para-raio. É o cara que resolve tudo. E é assim. Né? Meus filhos são assim comigo. Eu fui assim com meu pai. E achar que o pai resolve tudo. O pai, a mãe resolve tudo. E quando meu pai teve um infarto, cara, que loucura aqui. Cai uma ficha assim, tu pensa, uau, o que tá acontecendo? Como vai ser? Eu lembro que eu fui no hospital e eu falei pra ele assim: pai, fica tranquilo, eu dou conta lá. Pode ficar tranquilo, pode descansar, pode ficar tranquilo. O importante é que o pai fique bem. Isso foi em 95. E ele? Ele olhava, pensava, ele paqueou, né? Ele deu uma deprimida ali, porque, porra, cara, ele quase foi embora. O nosso motorista salvou ele. Seu Valdir. Salvou ele dentro do carro, chegando lá no roçado, dirigindo a caminhonete, infartando, e o seu Valdir entrou no carro, botou ele pro lado, levou ele pro regional, e o regional lá salvou ele. E aí o seu Valdir me ligou e disse: o teu pai tá no hospital e é bom tu ir lá porque deu ruim pra ele. E aí que a ficha começou a cair. A partir disso, eu cresci. O que quer dizer eu crescer? O que quer dizer? Mentalmente. Responsabilidade, mas uma responsabilidade diferente. Não só execução. Uma responsabilidade de ter que pensar, de ter que agir, de ter que cuidar do outro, cara, ter que pensar. Sem impulso, não ser tão impulsivo. Gurizão. Imagina, em 95 eu tava fazendo 20 anos de idade e já era pai. Eu já era pai. Tu já era pai? Era pai. Cedo assim? Eu fui pai em 95, antes de completar os 20 anos. Eu tenho uma filha de 31 anos. Ivan? Imagina, eu tenho 50, legal, tenho uma filha de 31 cara. anos. Então, imagina o que tá rodeando a minha vida nesse momento, né? Vai nascer minha filha, meu pai deu um negócio, uma empresa que tá crescendo, tem loja em Criciúma, Rio do Sul,
Não, Rio do Sul acho que não tinha ainda. Uma loucura Na na época, cabeça. uma loja dessa envolvia quantas pessoas? 4, 5. 4, 5. Porque daí tinha o depósito central. O depósito central foi em 99. Antes do depósito central, a gente armazenava tudo dentro da loja. Foi a matriz, lá no centro. A gente armazenava tudo lá dentro. Tinha um depósito. Eu lembro de ir lá e tá tudo entulhado de coisa, né, cara? Meu Deus, era uma loucura. É o que se porque tinha é muita para o variedade, momento. né? E era o que se tinha para o momento. É. Né? E a gente sempre foi muito de ter estoque. Hoje eu tenho muito estoque. E a minha estrutura está montada em cima de um estoque. Entrega rápida. A pessoa chega lá, eu vendo, eu entrego. O meu objetivo é... Comprou, levou. O cliente compra e eu te entrego rápido. Te entrego montado. Eu faço um processo muito bom. Fazer projeto, de executar o projeto, de entregar o projeto e deixar o cliente mais tranquilo. Esse é o meu objetivo. Conseguir cumprir a necessidade que o cliente tem com aquilo que eu posso oferecer para ele. Tá. Hoje meu negócio é assim. Mas na época teu pai infartou, e daí? Ele ficou quanto tempo lá internado? Ele ficou no hospital uma semana, mais ou menos. E o que mudou depois que ele saiu? Nele e na baixou, empresa e em você? Ele baixou um pouco o ritmo. Baixou bastante o ritmo. Né? Ao ponto de depois, sei lá, de uns 2 meses, eu ia até ele e dizer, pai, não aguento. Vai precisar voltar. Entendi. Olha, hoje eu falando isso é uma certa inocência minha, mas era uma verdade. Era o que eu sentia. Porque estava muito grande o negócio e eu tinha 20 anos de idade. Eu não tinha experiência, eu tinha atitude, eu tinha operação. Eu estava no negócio, mas não tinha experiência. E o meu pai voltou num ritmo um pouco menor. E a gente continuou a vida e foi tocando. Né? E 96, 97, pequenos infartos ele foi tendo. Ele fragilizou muito, ele não se cuidava, ele fumava. Ele tinha um nível de estresse relativamente alto. Né? Entendi. Ele foi essa pessoa que trabalhou muito, intensamente, com uma entrega muito grande e pouco zelo, pouco cuidado. Coisa que eu aprendi com ele foi exatamente isso. Hoje eu tenho 50 e eu me cuido muito, eu cuido muito da saúde. Né? Eu não quero ter as questões que ele teve. Entendi. Físicas, mentais, eu me cuido bastante. E zelo para que meus filhos também estejam bem, minha esposa, minha família esteja bem também. Então, 99, 2000. Em 2003, inesperadamente, meu pai teve um último infarto. Para tu ter uma ideia, ele estava no depósito e carregou o carro para ir para Rio do Sul. Nós tínhamos a loja de Rio do Sul. Ele mesmo gostava de ir. De dirigindo. Ele gostava de estar nos lugares. Ele gostava de estar presente, né? Ele amarrou o caminhão e tal, preparou, deixou tudo bonitinho, foi para casa dormir. Porque no dia seguinte ele iria fazer a viagem para Rio do Sul, levar o carro e tal. Chegou em casa e tal, de repente a minha madrasta me liga. Diz, o teu pai não tá bem e tal, vou ter que levar ele pro hospital, baraná. E eu disse, tá, mas me fala mais. Eu queria saber se ele tava malzão ou se era só uma ida. Disse, seria bom se tu fosse lá junto também. Aí tá, fui lá junto, entendi o que tava. Quando cheguei lá, ele tava deitado numa maca, infartando, não tinha cardiologista no hospital naquele momento. E ok, fui lá, inclusive eu tirei o paletó, coloquei nas pernas dele, porque ele tava com muito frio. E aí, coloquei, ele disse assim, não precisa botar aqui não, fica contigo porque tá frio. Era maio, usa aí que tá frio. Eu disse, não, vou deixar aqui, aquecer os pés, né? Os pés estavam muito gelados. E beleza, a gente saiu, foi pra uma sala de espera, ele ficou lá, chegou o médico, fez angioplastia, né? E até ali, ok. Passou uns 20 minutos, meu pai seria levado pra UTI. E nessa ida pra UTI, dentro do elevador, a gente pôde ir com ele. E nesse momento, tava eu, a madrasta, a Yolanda, e os 2 guris. Meu pai, eu tenho 2 irmãos mais novos, pequenos. E a gente tava junto e de repente meu pai começou a passar mal. Mal. Deu água no pulmão. Essa pessoa não respira. Bom, a sorte é que ele tá dentro do hospital. Foram lá, entubaram ele, recuperaram e tal. Ok. Mais um susto. Um susto, um socorro. Isso era uma quinta-feira. Era uma quarta-feira. Meu Deus. Era uma quinta-feira. Isso, uma quinta-feira à noite. Na sexta-feira a gente não pôde ir lá. Ele ficou na UTI e não pôde receber ninguém. No sábado ele já pôde receber. No sábado à noite eu fui lá.
Eu, a família toda, né? No horário de visita. Fui o primeiro que entrei. Aí eu entrei, conversei com ele um pouco. Ele disse, ô Ivan, a hora que eu sair daqui, eu vou... Deixa o caminhão carregado que eu levo. Ele tava focado no caminhão ainda. Aí perguntou se eu paguei as contas e tal. Aí ele disse, tu pagou as contas hoje? Eu disse, não, pai, hoje é sábado. Eu já paguei ontem. As coisas estão funcionando, bonitinha, né? E aí conversamos mais um pouco. Ele contou coisas assim, ó, detalhes, Ivan. É engraçado é isso, né? São detalhes. O que ele contou pra ti? Ô, Ivan, tu imagina, a gente tá aqui deitado, a gente fica refém, né? Porque daí, as enfermeiras que dão banho na gente. Aí tu imagina a gente tá aqui peladão e as enfermeiras dando banho na gente. É muito constrangedor e tal. Mas ele falou de uma forma, assim, brincando. Constrangido, mas brincando, se divertindo ainda, né? Achando graça no negócio. Legal, beleza. Deu meu horário. Eternos não, poucos, né? 10 minutos que eu fiquei com ele. Eu saí pra um outro filho entrar e assim foi revezando. Eu acreditei que eu voltaria ainda pra falar com ele. Mas depois que todos visitaram, os médicos, encerrou, né? Pode ir, não volta ninguém. Eu pensei, tá, não pude voltar, então não me despedi, não dei um tchau, não dei um abraço, nada. Só, vou sair, aí vai entrar outra pessoa e tal. Quando eu saí de carro, eu liguei pra um amigo nosso, que é o Anestor, grande amigo, eu tenho até hoje, e à época um grande amigo também. Eu liguei pra ele e disse, cara, acabei de sair do hospital aqui e tal, mas eu tô com um sentimento estranho, cara. Ele disse, não é nada, não vai dar nada, pode ficar tranquilo, tal, aquela coisa que todos fazem isso e é bom que façam isso, né? Confortar as pessoas. E no domingo de manhã, então era sábado, virou o domingo, fui pra casa dormir. Quando eram 6 e pouco da manhã, eu acordei, peguei o telefone Motorola PT550. PT550. Tinha uma mensagem de voz. Era chique, a gente via é um tijolo, né? E eu abri e aí eu fui ouvir a mensagem. Era a minha madrasta comunicando desesperadamente que meu pai tinha falecido. Era Dia das Mães. Putz. Era 11 de maio de 2003. Era exatamente o Dia das Mães daquele ano. Cara, isso foi um momento, nossa, extremamente forte, marcante, importante. É uma perda, mas é um dia importante. Importante pra mim, importante pra minha família, importante porque é uma mudança. É uma virada de chave, é uma mudança, é algo que tu muda o nível de vida, de responsabilidades, daquilo que tu tem que fazer na tua vida. Aquilo pra mim foi algo do tipo, entendi a perda, muito doído, muito sofrido. Mas entendi que outras pessoas precisaram de fato de mim como sendo a estrutura que poderiam se apoiar e usar para aguentar. Meu irmão não conseguiu ver meu pai, ele chegou de viagem de São Paulo naquele dia, só que era 10 horas da manhã, então não chegou em tempo. Certo. Minha irmã também não chegou em tempo também. Quando eles chegaram, caraca, ali eu entendi que de fato eu precisei ser uma estrutura. Né? E eu fiz o papel da estrutura aguentando. Até, sabiamente, um grande amigo meu chegar do meu lado, me tirar da roda, umas 10 pessoas, me tirou da roda, me levou para um canto e disse para mim assim, respira, Ivan. Respira. Pode chorar. Pode chorar. Tá tudo bem. Eu tô aqui contigo. Ele é um grande amigo até hoje. Claro que me emociona, claro que, né, me traz essa lembrança profunda. E ali naquele momento eu entendi que, de fato, em algum momento eu precisaria deixar sair. Respirar, deixar sair. Entender a perda. Classificar bem a perda, mas entender a falta e o que seria, né, não ter mais o meu pai do meu lado, que era a pessoa referência. E eu lembro que quando eu tava na loja, na empresa, ele sentava atrás de mim. Sei lá, uns 2, 3, 5 metros atrás de mim. E às vezes dava ruim pra mim. Não conseguia resolver uma situação, me perdia, muito novo.
E aí, às vezes, eu olhava pra trás e dizia, pai, preciso resolver um negócio, não tô conseguindo. Ou eu ia até ele, ou ele vinha até a mim. E ali a gente debatia e resolvia. Com intensidade, sem intensidade, com discussão, com tudo que envolve a relação profissional. Misturada Misturada com o pai e pessoal, filho. com pai e filho. Eu, filho, querendo ser o cara. Ele, pai, olhando e dizendo, eu te ajudo, mas calma aí. Calma aí que, né, eu tenho um pouco mais de experiência do que tu. Sem falar isso. Com olhar, com cuidado. Com isso que um pai tem, um filho tem que ter. É inexplicável isso. É só quem vive ou viveu ou sabe que passa por isso que entende o que é um olhar de um pai, de uma mãe. Um filho, né, que tá aprendendo e tá querendo, né? Em algum momento você pensou que você deveria ter voltado lá e ter falado a última frase ou não? Ou que frase seria essa? O que faltou ser dito? Ah, cara, eu vou te confessar. Aquele Ivan da época, né? O que faltou ser dito? Deixa eu voltar àquela criança interna, né? Porque tem a criança interna. Todo mundo tem a sua criança interna. Eu também tenho. Só temos ela. Mas eu lembro assim que, diante de tudo que a gente vivia, usar a frase eu te amo. Eu te amo. Essa frase, ela foi pouco dita. Tanto de mim para ele, quanto dele para mim. A vida não facilitou muito para nós em relação à nossa época. Pai, filho, família, essa coisa toda. Era muito trabalho, muita intensidade, muitas coisas para resolver e isso acabava não sendo muito enobrecido. Então acho que faltou eu poder dizer para ele o quanto eu amava ele. Mas eu lembro de um dia marcante mesmo, que ele estava discutindo muito, sim, muito intensamente. E ele se posicionou como pai, e é isso mesmo. Se posiciona, mostra para o filho quem é a autoridade, quem é o responsável maior. E ele se posicionou comigo e eu não sabia o que fazer. E aí eu olhei para ele e disse, pai, mas eu só faço isso porque eu te amo. Porra! Isso aí também, né? Virei as costas porque não aguenta. É muita força, é muita entrega dizer isso num momento de conflito. Né? Porque primeiro que tu quebra. Segundo que eu não sabia nem que eu estava fazendo isso. Eu só estava fazendo. Entendi. Né? Tu faz. Esparramou. E isso brotou. Tu vê o quanto importante isso está vindo em mim agora, que não está nada planejado. É. Eu não trouxe o roteiro disso para falar contigo. Meu roteiro, minha cabeça era outra, porque nós estamos aqui tratando do Ivan da Escritolândia, que o sobrenome é Escritolândia. E olha o quanto de história a gente traz. E como está emaranhado, né? As energias, as emoções, os sentimentos. Que é a vida. Os pensamentos, né? Na minha cabeça, Ivan, a gente separa para ser didático. A gente consegue um profissional, familiar. Mas na prática, tá tudo misturado. Carne e osso. Carne e osso. É a vida. E meu pai tá velhinho, tá lá na casa de repouso. E eu imagino quanto ele impactou na minha vida, né? Eu imagino quanto o seu Ângelo impactou. Tá aí misturado, né? E tu imagina, eu tinha 28 anos de idade. É pouco tempo. Né? É uma vida pequena de relação presente. Hoje em dia diz que o cara de 30 é adolescente ainda? Então, aí é outra conversa. É outra conversa. Pra gente encerrar o assunto do teu pai, não que não seja importante, mas imaginar que o seu anjo tá lá, ele tá te vendo, tá observando, ele sabe a escritolândia que ele deixou na tua mão, os pepinos que ele deixou, os abacaxi pra descascar, a tua família, teus irmãos, tua mãe, tua madrasta. Se pudesse por alguns segundos você encontrar com ele, o que você acha que ele te diria? O que ele te diria? Você consegue fazer esse exercício? Eu tô dando tchau aqui pros meus guri, que agora vão pra casa. Vem com a família aqui do prestigiar, legal, hein? Ah, cara, o que ele diria? De verdade. A primeira coisa que veio na minha mente é que ele me parabenizaria. Eu entendo que ele
teria orgulho daquilo que eu consegui fazer a partir do que eu aprendi com ele. Daquilo que eu busquei aprender depois que ele partiu. Daquilo que a minha mente abriu para realizar, para desenvolver, para aprender. E o que você diria para ele? Eu diria muito obrigado. Esse é o Ivan da Escritolândia, um cara cheio de gratidão, de um coração gigante aí dentro e sempre esse sorriso, né? Eu vejo em você um grande vendedor, Ivan. Hoje no teu negócio tu é mais vendedor, gestor, empreendedor. Como é que você se vê dentro dessa grande Escritolândia? E para quem não conhece, pesquisa lá. Escritolândia é uma das maiores empresas do ramo de móveis e projetos para escritório aqui em Santa Catarina. Como é que você se enxerga dentro do negócio hoje? Tu citou várias coisas. Isso. E aí me veio na mente multifunções. Certo. Multifunções, multiconhecimento, multi. Né? Eu consigo circular em todas as áreas. Por quê? Porque, de fato, eu vivi todas as áreas. A diferença é que eu vivi em épocas de mundo diferentes. Né? Hoje a gente vive uma coisa que há 5, 6 anos a gente viveu diferente, que há 10 anos a gente viveu diferente. Em décadas a gente viveu diferente. Né? Então, mudar meu comportamento, me organizar para o que o mundo vive hoje é importante. Né? Fala em mundo viver hoje, né? Temos guerra, inclusive, aí rolando. E tá mexendo no jogo de todo mundo, né? Mexe no jogo, inclusive no meu aqui, ó. É. Daqui a 20 dias, mais ou menos, eu tenho viagem programada pra China. E o céu aéreo de Doha foi fechado esses dias. Como é que eu vou ter certeza que eu viajo ou não? Não tenho certeza. Então essa flexibilidade de a gente entender o que vai acontecer a cada momento e que muitas vezes os fatores externos, obviamente, vão fugir ao nosso controle, é a nossa principal habilidade. Tu tens que ter essa habilidade, eu tenho que ter, porque de fato nós nos tornamos referência para muita coisa. Inclusive nas habilidades de como lidar com as situações. Né? Nós vivemos todo dia situações diferentes a cada momento. Hoje, eu vivi várias situações. Em cliente, dentro da empresa, em programação, em resposta, em planejamento, leitura de projeto. Querer, inclusive, atender a expectativa de alguns clientes que eu estou analisando o projeto junto com a equipe. Hoje, a minha principal habilidade, já em desenvolvimento, tenho um pouco de desenvolvimento nisso, e me sinto ainda em condições de ter que desenvolver muito, que é o delegar. Ter a equipe junto, a equipe unida e, de fato, executando aquilo que tem que ser executado. Isso é um desafio, confesso, grandioso, importante e que não é tão fácil. Não, de verdade não é fácil. Agora, se eu te disser que é difícil e eu não gosto ou não quero, é mentira. Eu gosto, eu quero e eu me sinto desafiado a isso. Eu gosto de estar dentro do processo. Eu gosto de lidar com as pessoas, de conversar com as pessoas. Quando tu cita aqui, obrigado, eu sou um bom vendedor. Sim, porque eu gosto disso. De atender, né? Eu gosto de atender, conversar. Ver que as ideias fluem, as histórias fluem. É fácil de eu falar sobre as coisas, porque de verdade tem muita verdade. É repetitivo, né? Mas de verdade tem muita verdade, né? Daqui a 6 meses, se eu vier fazer um novo podcast com alguém e vier a falar sobre um assunto parecido, eu vou falar a mesma história. Essa é a verdade que nos constrói. Então esses desafios que a gente vive, para mim é muito importante. Me mantém vivo, me mantém ativo, me mantém querendo fazer as coisas acontecer. A resiliência é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai. Eu voltei a falar do meu pai de novo. Olha aí, meu pai voltando na minha cabeça. Olha ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse promotorzinho que fica aqui. Ângelo, né? Eterno Ângelo. Então isso mobiliza bastante. Hoje a Escritolândia tem 3 lojas. 3 lojas? 3 lojas. Tudo aqui na Grande Floripa? Uma na SC 401. Uma no centro, na Silva Jardim. Que é Silva Jardim, é prainha. Não é centro, mas é considerado um centro. E aqui em Capoeiras, na Adib Xerém.
Então, somando as 3 lojas, nós temos aí 2.100 metros de showroom. De showroom. Temos um depósito, 2 CDs com muita mercadoria para a pronta entrega. Essa veia de desenvolvimento de projeto, querer cumprir, honrar, criar, auxiliar, fazer a consultoria para o cliente ter o sucesso num negócio desse, isso é um desafio gostoso, importante, me agrada muito, eu gosto de participar de muitos que estão acontecendo, já não dou conta de participar de todos. Eu já entendi que eu não consigo estar em todos os lugares. E aí agora eu vou falar muito sobre a equipe. A equipe. Eu tenho hoje algumas pessoas muito importantes dentro do processo, que são os líderes, né? Tem o gerente geral, que é o Ricardo. Tem o Dani, que é da logística. Tem o Marcos, que é comercial da loja de capoeiras. Tem a Marina, que é do televendas. Tem a Maeve, que é da loja do centro. A Adriana, que é do financeiro. Tem mais um que é... Fugiu. Logística, venda. Tem mais um. Não, é esse mesmo. É esse mesmo. Ô, Ivan, para uma empresa ter longevidade, ela tem que se adaptar, né? Tem que se transformar. E durante esses anos, a Escritolândia, a Big Pan, a gente vem se reinventando, né? Então a Big Pan já teve várias facetas. E nós ganhamos um prêmio lá da inovação. De inovação, da Enfo, né? E eu fiquei muito feliz de ter ganhado um troféu. Você ganhou quantos já? Eu participei de 3. Dos 3 prêmios? Dos 3 eu ganhei 2. Ganhou 2. Ganhei 2. O que é a inovação da Enfo? O que é isso? Eu ia perguntar, o que fez você transformar inovando e merecer o prêmio? A Enfo, ela lançou esse prêmio para que as empresas se motivassem a inovar e apresentassem as suas inovações para uma comissão e aprovasse. Primeiro aprovar, te credenciar a participar. Participar, isso. Eu sei de empresas que entregaram o projeto e não foram aprovadas. Não foram classificadas. Tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira. Por quê? Porque tem que se credenciar e tem que ser um projeto de inovação. Para quem está ouvindo e não sabe o que é a Enfo é a Associação Empresarial da Grande Florianópolis, que é a maior de Santa Catarina. É uma das maiores e é em parceria com o CDL São José. Isso. Né? Toda cidade tem o seu CDL. E São José tem a sua CDL e tem a Enflo com muita força. Né? Hoje eu faço parte da diretoria de comércio da CDL. Da CDL. Que é a parceria com a Enflo. Então hoje eu tenho uma responsabilidade ainda um pouquinho maior, que é contribuir para que o comércio de São José cresça, desenvolva, evolua. Né? Hoje a CDL tem essa responsabilidade. E essa nova gestão que veio agora, a presidente é a Cíntia, ela nos trouxe, nos convocou. Que legal. Ela nos convocou. Né? Eu digo, ela nos convidou, não, ela nos convocou. Não pôde dizer não. Por quê? Porque ela enxergou em nós a capacidade de fazer isso junto com ela. Ela é muito ativa. A gente está muito forte dentro da CDL de São José hoje. Está muito forte. Um abraço para a Cíntia, presidente da Enfo, CDL aqui da Grande Floripa. Eu tive o privilégio de entrevistá-la rapidamente, uns 10 minutos, lá num evento que teve dentro da Enfo, Confeitaria em Foco. Mas seria muito bom, Cíntia, agora você já empossada como presidente, quem sabe um dia sentar aqui e conversar um pouquinho mais com a gente, falar dos projetos da Enfo, né, pro mandato dela. E essa forma de trazer a CDL mais para próximo dos associados e dos CNPJs que tem. Hoje São José tem 57 mil CNPJs. 57 mil? 57 mil. Olha, é bastante. Bastante. Tem 32 mil, se não me engano, empresas que são MEIs, que é a pessoa, porque São José tem muita prestação de serviço. E tudo isso faz com que São José tenha essa grandiosidade de empresas gerando emprego, gerando negócio, movimentando, tanto para serviço, quanto para comércio, quanto para indústria. Então, São José, a gente vive num local muito bom. Né? Eu posso dizer que São José é pujante, é próspero
E faz as coisas acontecer. Eu ia falar um pouco de política, mas não vou falar de política, não. Vamos tocar a nossa vida sem a política. Mas que seria importante, na minha opinião, para São José, destacar mais a sua identidade. Eu sinto falta, eu sou forasteiro, eu sou de Blumenau, fui muito bem acolhido aqui, mas eu sinto falta da nossa cidade ter uma identidade. Por exemplo, qual que é o destaque de São José, da cultura, do comércio, da indústria? Eu sinto falta de ter uma demarcação, um portal de São José. As pessoas que passam por aqui não sabem nem não sabem que está em São José. Entendeu? Quando vê, já está em Floripa ou já está na Palhoça ou Biguaçu. Eu penso que está na hora de até a Enfro CDL fazer um movimento de criar uma identidade mais forte em São José. Porque as pessoas que trabalham aqui têm orgulho de morar aqui, de trabalhar, e a gente tem grandes empresários, grandes empresas, fortes empreendedores. Eu penso que merece. É mais do que deve, não merece. Ter uma feira, ter na minha cabeça é um marco de um hall de entrada, né? Que toda cidade tem. São José não tem, cara. Deveria ter. Samuel. Deveria ter. Eu vou olhar para a câmera e vou dizer, vou levar para a Enfro CDL essa tua colocação, que também gosto da ideia, é importante, e que a gente possa se identificar mais. É isso? Porque nós temos recurso, temos material, temos história, temos cultura. A minha cabeça é o seguinte, imagina um portal moderno, um banheiro autolimpante, uma identidade de São José, colocar ali o que faz parte da cultura, ter alguma empresa ou algumas empresas que cuidem daquilo, que as pessoas queiram parar. Eu vou para Gramado, por exemplo, vou pra qualquer cidade de moto, eu gosto de viajar de moto. Cara, a gente gosta muito de fotografar no portal da cidade. Aqui ninguém consegue fazer. Verdade. Porque isso ajuda a divulgar a cidade, né? A levantar a bandeira, né? Isso promove. Isso. Cria valor. Isso. Então, eu penso que o valor a gente já tem o mais difícil. O que falta é botar luz nisso. Então, aqui fica uma ideia, um desabafo, você que é lá da Enfro, da CDL. Quem sabe, né? Criar um movimento, né? Saiba que levarei para a diretoria geral. Vamos fazer algo nesse sentido. Espero que dentro dessa primeira gestão da Cíntia, que são 3 anos. Isso. Agora vai sair o projeto da Beira-Mar ali de Barreiros, né? Pô, ali tá um grande local para deixar isso bem demarcado, né? Não, de ter um espaço ali que as pessoas queiram fotografar, queiram postar, queiram comentar, queiram se encontrar. Verdade. Mas nós estamos aqui para falar da Escritolândia. Que tá enraizada, né? Assim como o seu anjo tá em você, a Escritolândia tá enraizada lá em São José, né? A Big Pan também. E olha que interessante, né? Quem não conhece a Escritolândia? Pois é. A gente tá com 35 anos. 35 anos. 35, é bastante, né? É bastante. 35 anos. É uma história. E, na tua opinião, qual que é o diferencial da Escritolândia? Vamos me imaginar que eu não conheço a Escritolândia, estou pensando em abrir uma empresa, preciso melhorar meu espaço, modernizar. O que eu devo fazer com a Escritolândia? O que eu vou ter de diferente lá? Primeiro de tudo, showroom. Showroom. Estoque. Boas negociações. Entrega rápida. Posso dizer que a equipe que atende é muito bem treinada. É muito atuante, muito forte. Por quê? Porque o nosso propósito, eu digo pro meu pessoal, qual é o nosso objetivo final? Vender. Atender o cliente naquilo que ele precisar. Mas tem que vender. É uma empresa capitalista, precisa de dinheiro, tem que vender. Mas o prazeroso, essa semana mesmo nós tivemos 2 clientes postando no Google o prazer e a satisfação da compra deles, do processo inteiro. Uhum. Até o final, a logística, a entrega, que é o principal de tudo, é o cliente receber o produto que ele comprou. A logística final é a entrega e o resultado daquilo que ele comprou e proporciona para ele se motivar com aquilo que ele adquiriu. Essa semana eu fiquei bem feliz porque foram 2. Que legal isso, né? 2 entregas expostas no Google do nosso trabalho. Isso mostra um valor. Principalmente o pessoal que fez o processo, botou a mão na massa. Tanto quem fez o projeto, quanto quem vendeu, quanto quem fez a logística da entrega. Todos se sentiram muito, muito felizes com isso. Então, quando o cliente nos procura, ele terá esse padrão de atendimento.
com qualidade, com entrega, com o melhor que a gente puder fazer. E eu tô dentro do negócio o tempo inteiro. Todo dia que chegar na Escritolândia, eu estarei em algum lugar da Escritolândia. Por ali. Por ali. Ah, quero falar com o Ivan. Eu estarei próximo de algum lugar e se eu puder ali na hora eu já vou lá, atendo. E gosto de atender. Gosto de atender. Nós tivemos um momento recente que foi a pandemia, né, Ivan? Que sacudiu todos nós, né? Para alguns segmentos foi muito bom e para alguns foi muito ruim. Mas mexeu com todo mundo, né? Como é que você lidou com a pandemia, assim? De uma hora para outra, empresa fechada, projeto arquivado. Como isso impactou no seu negócio positivamente ou negativamente? Deu fechamento. 17 de março. O que vamos fazer da 2020. vida? Meu Deus do céu. E agora? Acabou o mundo. Vai pra casa e trabalha muito em casa. Eu lembro que eu trabalhei muito na questão burocrática, jurídica, operacional. Imagina toda a infraestrutura que a gente tinha montada e, de repente, não podia trabalhar com a infraestrutura. Rapidamente... Teve muito cancelamento de pedido, assim? Não. Não? Não. Muito diálogo para entender o que era e tal, mas teve... olha, nem lembro. Né? Muito pouco. Mas o que aconteceu foi que, em seguida, abriu o mercado. Em seguida, 15 dias, sei lá. E a gente abriu a loja de novo. A gente tinha demitido alguns funcionários, rapidamente chamamos de volta. Volta correndo, porque deu uma guinada. Ah, é? Para nós, a pandemia foi espetacular. Para as vendas? Para as vendas. Claro, negócio. Né? Nem pensar em falar que a pandemia foi boa, porque a pandemia mesmo em si não foi boa para ninguém. Perdas, né? Nem vamos falar disso agora. Mas para o negócio foi maravilhoso. Eu tinha estoque, eu tinha estrutura, eu estava preparado, eu entregava, eu tinha tudo pronto. E de fato aconteceu uma coisa importantíssima, né? As pessoas começaram a consumir produtos para as suas casas. Montar home office. Montar home office. Nossa, eu vendia muito. Ah, é? Meu Deus do céu, a coisa foi assim... Sério, Ivan? Que bom ouvir isso, cara. Meu Deus do céu. Foi fantástico. Eu tinha estoque. Eu comprava bem. Eu vendia bem. As coisas funcionaram muito bem. Foi uma virada de chave para o nosso negócio. Eu lembro que teve aí alguns finais de semana, bem no meio da pandemia, as coisas das máscaras e tal. Tinha organização que a loja não podia ficar com muita aglomeração de pessoas. Rua. Né? Imagina uma loja de móvel escritório com... A época nós não tínhamos 1.000 metros quadrados. Nós tínhamos ali nessa loja de capoeiras 600 metros quadrados. Tinha fila na porta. Sábado de manhã, que era um dia que as pessoas saíam pro comércio. Tinha fila na porta. E eu... Você abria com fila? Rapidamente eu prestei atenção. Abri com fila não, porque as pessoas chegavam 9h30, 10 horas e tal. Então o que eu fiz? Eu organizei uma pessoa na porta, com barrinha de cereal, com água, para as pessoas chegarem, receber a informação de que a loja estava cheia. As pessoas viam, porque tinha vitrine. E 10, 12 pessoas atendendo, e aí eu olhava um macro, então umas pessoas ficavam num canto, outras no outro, outra no outro, outra no outro. Eu espalhava, eu conversava com as pessoas, né? Cumprimentava praticamente todo mundo. Cumprimentava, na época era com o cotovelo, né? De longe. Que loucura. E foi gerando fila na porta, então o que eu queria? Que as pessoas não fossem embora. Aguarda que nós vamos te atender. Aguarda que nós vamos te atender. Então, claro que a gente atendia um pouco mais rápido, né? Com uma intensidade de fechamento mais rápida, para que as outras pessoas pudessem entrar. Então saía um, já entrava outro, saía um, já entrava outro. E assim a coisa foi rolando. Mas a venda melhorou muito, qualificou muito, gerou muito negócio. Então, para negócios, a pandemia foi boa. O resultado nosso é bom. E virou uma chave. Imagina, 35 anos, quantas chaves nós viramos? Boa pergunta. Né? Muitas chaves a gente virou. Tivemos aí muitos governos, muita política, muito negócio e a gente foi se reorganizando, né? Como eu comentei, há 5 anos uma história de governo, agora outra história de governo e aí daqui a pouco outra história de governo.
E a gente tem que trabalhar porque não dá para parar por conta dos outros. Como a tecnologia transformou a tua empresa? Ou impactou? Porque imaginar que em épocas passadas eu tinha lojas em Criciúma, Tubarão, espalhada, Rio do Sul. Hoje não tem mais. Mas você vende para eles também, né? Você vende para todo o estado? Eu vendo para todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Vendo e entrego. Organizo a logística, organizo a entrega, organizo a montagem, organizo tudo. Ah, é? Para todo o Brasil? Todo o Brasil. Eu tenho um cliente. Que legal. Entregamos no Brasil inteiro, muitos lugares. Agora tem um projeto chegando de São Paulo, lá em Maranhão. Caramba. Nós estamos recebendo o projeto, nós vamos estudar o projeto. Já tem uma organização prévia, né? Porque é um cliente que vai montando em cada estado. Certo. Em que a gente facilmente manda o produto, organiza uma equipe de montagem e fica bom, fica excelente. Para a distância, fica excelente. Entendi. Quando é mais próximo, Porto Alegre, Curitiba e para cá, eu vou com a minha equipe. Eu vou lá, faço a análise do projeto. Esse de Porto Alegre que nós estamos fazendo, a gente foi lá em Porto Alegre, a gente conferiu medida, a gente falou com o empreiteiro e a gente vai executar daqui uns dias quando a obra civil ficar pronta. Nosso caminhão vai lá, faz todo um processo de entrega, organização, porque tem um padrão. Tem níveis de projeto em que a gente tem que entregar um padrão de exigência. Certo. E entrega. E a gente percebe que o cliente gosta, que o cliente fica feliz, que ele se sente realizado com aquilo que ele proporciona para mim, para o arquiteto, né? De uma forma geral. Né? Isso gera crescimento, isso gera desenvolvimento. Então o Brasil hoje não é mais limite. Além do marketplace. Eu trabalho com vendas via marketplace que entrega em todo o Brasil. Claro que daí com logística, Mercado Livre e esses marketplaces que proporcionam a gente vender no Brasil inteiro. E, Ivan, quando você olha para o teu futuro como empreendedor, como empresário, o que você está imaginando, buscando? Quais são os teus alvos? Interessantíssimo. Hoje a gente olha para o futuro e pensa como vamos lidar com toda essa tecnologia, IA, né? Robô, essas coisas todas que estão vindo para a próxima década. Como será isso? Isso ainda é uma coisa que é muito nova, é muito surpreendente e, de fato, foge ao controle. Um fator externo muito grandioso que foge ao controle. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que meu negócio perdure, meu negócio tenha a futuro e, principalmente, eu quero que meus filhos continuem. Né? Eu tenho 4 filhos. Longevidade. Eu tenho 4 filhos. Uma de 31, que é a Maria Eduarda, uma de 15, que é a Maria Pietra, o Bernardo, que tem 9, e o Joaquim, que tem 7. Né? Qual deles ou quais deles irão tocar, dar sequência, fazer o que precisa ser feito, eu te confesso que eu ainda não sei. Não sabe. Não sei. Porque a gente já não tem mais o poder de decidir por eles. A gente tem o poder de respeitar, a gente tem o poder de ensinar, a gente pode transmitir conhecimento para que eles possam tomar uma decisão. Mas eu te confesso que, em relação a isso, eu não tenho certeza qual deles será o sucessor, qual vai ser esse futuro, né? Mas espero que não seja um, que seja mais do que Vários. Que gostem, que queiram, assim como eu também gostei e fiz a minha entrega de vida para isso e não por obrigação. O que eu faço, eu gosto, eu quero estar ali, eu me sinto feliz, é um prazer fazer o que eu faço, eu gosto de estar com pessoas, então isso me realiza muito. Não é nada forçado, eu não sou obrigado, nada disso. Eu acordo de manhã muito cedo, 5h20 da manhã eu acordo, 5h40 eu faço academia. Depois da academia, ou eu faço uma caminhada, ou eu faço uma corrida, ou eu ando de bicicleta. 8h30, 9 horas eu tô na loja. 7 horas eu saio para pegar meus guri no colégio. E aí eu venho para casa, que daí a família tá toda em casa. E é o momento de estar ali com a família. Então essa é uma rotina que hoje é o que organiza as nossas vidas. Né? E isso faz com que a gente se sinta, esteja unidos, né? Então, qual será a sucessão?
Vamos lá que vai chegar. Voltando pro assunto de pai, né? Hoje você é pai, tem 4 filhos. O que você tá fazendo de diferente que o teu pai não fez com vocês? Olha, que pergunta interessante. Eu falei um pouco da minha rotina do dia. Uhum. Eu tenho muito mais presença do que ele teve. Uhum. Não no profissional, no pessoal. Eu não posso reclamar nada do profissional. O profissional tava com ele o dia inteiro. Uhum. Do pessoal, chega em casa, eu estudava e aí comecei a namorar e aí a vida já começou a fluir, né? Mas eu lembro, olha que interessante, com meus 2 irmãos mais novos, ele era muito presente. Ele já virou uma chave. Virou, E hoje eu entendo perfeitamente por que ele fazia isso. É demanda do negócio, né? Perfeitamente. Hoje eu consigo defender, eu consigo proteger a história do meu pai. Claro. Porque hoje eu entendo facilmente o que ele foi, o que ele fez e o que ele ainda é hoje como referência do negócio, né, da vida. Às vezes tem um dilema em algumas pessoas que falam, empreendedor é o cara que pegou lá o zero e começou a construir, né? E você pegou uma empresa que, claro, começou com teu pai e você deu continuidade. Como é que você enxerga isso? O fato o que é ser empreendedor? É o cara que começou ou o cara que dá continuidade também é? Sabe que é um ponto importante que você está tocando agora. Por quê? Eu falei de sucessão agora, né? Isso. Meu irmão mais velho tocou a fábrica, ele sucedeu o que meu pai entendeu que era um bom negócio, e é um bom negócio, marcenaria é um bom negócio. E eu sucedi a questão do comércio. Um dia eu perguntei, eu tinha 15 anos de escritolândia, meu pai já tinha falecido, e eu perguntei para uma mente brilhante que tem, que é o Nando, que é um cara que ministra um curso aí grandioso, importante, que eu gosto bastante. Eu perguntei, a minha empresa, ela é uma empresa jovem, iniciante, ela é uma empresa madura, ela é uma empresa... E ele demorou para me responder. Meu pai tinha acabado de falecer, então eu disse, eu sou o quê nesse negócio? Né? E ele não me respondeu rápido. Eu entendi claramente, ele foi estudar a minha história, ele foi estudar o negócio para poder me dizer em que nível estava a Escritolândia. E aí ele me respondeu depois que eu era uma empresa já adulta. Eu não era mais uma empresa jovem, pequena, eu já era uma empresa adulta. Por quê? Porque eu estava no negócio desde o início. Então, por mais que eu não fosse ou não fui o dono desde o início, mas eu sempre trabalhei como dono. E ainda com um privilégio gigantesco de ter meu pai. Ter o dono junto. Como o cara que estava ali me ensinando. Essa combinação de ter um filho que sucede com essa entrega e ter um pai que entrega uma empresa, um negócio para um filho, é uma porcentagem pequena. Não uma porcentagem grandiosa no Brasil. É uma porcentagem pequena. E aí tu me perguntou, né? O empreendedor, quem é o empreendedor? O pai que começou é um empreendedor. E montou vários negócios até chegar na Escritolândia. Ele é um cara que fez, errou até chegar num acerto. O acerto veio depois que os filhos cresceram. Faz parte da vida. É a evolução do negócio. Mas ele sempre empreendeu e sempre trouxe a gente junto. Então eu sou um empreendedor porque dei continuidade ou porque comecei junto, porque eu estou envolvido. Isso. Porque eu gosto de estar ali dentro. Porque eu entrego o conhecimento que eu tenho, eu busco o conhecimento que eu não tenho para estar sempre inovando, sempre fazendo aquilo que tem que ser feito. E me sinto sim um empreendedor que está criando o tempo todo. Me sinto um empreendedor porque recebi do meu pai. Meu pai é um empreendedor que está aqui na minha mente até agora. Já repeti isso 3 vezes, porque é verdade. Tá até vermelho a orelha. É verdade. E faz com que a gente cumpra o nosso dever com muita responsabilidade. A minha concepção que eu tenho como empreendedor e como empresário, e é muito clara assim, o empresário faz a gestão, o empreendedor faz a inovação. Então, os prêmios que eu ganhei, que você ganhou, ali a gente estava sendo empreendedor. É quando muda a regra do jogo, você fala, meu Deus, e agora? Porque ali, se o cara não despertar nele
o empreendedor que tá ali dentro, se o seu anjo não soprar também, tu vai pro buraco. Porque mudou o jogo, veio pandemia, mudou a regra do imposto, deu guerra e não adianta ter história, concorda? A história é linda. Mas passou. A gente se emociona, chora, ri, xinga, mas é passado, né? Não paga a conta. Não paga boleto. Então, o que eu vou fazer daqui para frente hoje? Esse na minha cabeça, é o empreendedor. Então, eu tenho a concepção que, independente de você ter começado ou de você ter continuado, se você já tem uma jornada de manter uma empresa de porta aberta, no Brasil principalmente, você é um grande empreendedor. Então, não tem nenhuma dúvida que você é esse cara. E o Anjo também, né? Um abraço pro Anjo lá que toca marcenaria, que não é fácil, né, cara? Meu irmão é um guerreiro. O Ângelo é um guerreiro. Ele é um cara que tá lá, e ele tá lá todo dia, um cara que acorda cedo, trabalha bastante, também se entrega muito. E produz muito pra vocês também? A gente tem muita parceria. Muita parceria, né? De projetos que ele executa, que a gente constrói junto. Uhum. E tem sempre esse movimento de um somar com o outro. Né? E a gente aprendeu isso na prática. Não foi sempre assim, óbvio. Claro. Óbvio. Né? Irmão. Disputa. Tem sempre. Hoje uma pessoa disse assim pra mim, como eu gosto de estar nessa... Hoje, uma pessoa disse, como eu gosto de estar nessa família que é muito... gosta muito de competir, é muito competitiva. Meu filho de 7, meu filho de 9, a minha esposa, Suzy, a minha filha de 15 e eu, um próximo ao outro. E aí ela disse, eu gosto muito disso porque a minha esposa, Suzy, e o Bernardo estavam jogando xadrez. Olha só. E os dois estavam lá gladiando e tal. E eu ali sentado almoçando, eu disse pros dois, tá, vocês querem que eu vou aí pra ajudar vocês a encerrar o jogo? Quem é que quer ganhar? Eu vou ajudar quem quer ganhar. E aí que a pessoa disse, que foi ela, ela disse, eu gosto dessa família que é muito... gosta muito de competir. E é isso. E competição traz desenvolvimento, curiosidade, inteligência, soma. E às vezes traz pequenos entendimentos. Ninguém quer perder, Ninguém né? quer perder. E ninguém quer perder mesmo. Então chateia perder. Pro outro lado, estão treinando ali a sucessão, né? E treinamento. A mente está exercitando. É a nossa função, Samuca. A gente tem que promover o desenvolvimento e o crescimento de quem está próximo da gente. E eu uso filosofias do tipo, quem é o nosso universo? Joga pro universo. Eu jogo pro universo. Eu quero conquistar tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero chegar em tal lugar. Divulga isso pro universo. Fala pras pessoas que estão ao teu redor que são de verdade o teu universo. São eles que vão te ajudar a chegar aonde tu queres. Né? Dentro da empresa, por exemplo, eu tenho 60 funcionários mais ou menos. 60 pessoas. Cara, eu sou muito feliz com eles. O grupo em si, as pessoas se ajudam muito, se promovem muito, contribuem muito com o desenvolvimento de cada um. Sempre estão procurando harmonizar e fazer com que as coisas deem certo. Isso é uma receita de sucesso. Eu tenho certeza. Desde o Ricardo, que é o gerente geral, até a pessoa que faz... Inclusive, eu vou citar uma pessoa que me veio na mente agora, que é a Dona Rose, que é a nossa Serviços Gerais. E ela tá de férias. E hoje... Já quebrou as pernas de todo mundo. Eu conversando com uma colaboradora, ela disse assim pra mim, Ivan, como a Dona Rose faz falta, né? Legal. Eu disse, faz mesmo? Olha o papel de importância que ela tem. Olha como a falta dela faz falta. E inclusive, quando um colaborador falta, às vezes o patrão fica chateado e tal. E hoje eu disse pra uma colaboradora que por acaso ficou doente ontem. Eu disse pra ela, a tua falta fez falta. Tu é importante aqui dentro. Sempre que tu puder, não falta. Porque tu tens um lugar e tu és importante aqui dentro. Tu fez falta. Então saiba que tu é uma pessoa que é importante pra nós. Ô Ivan, o nosso papo aqui tá pra ir até amanhã, né? Ainda mais o carinho que eu tenho por você. Tô feliz em te ouvir. Eu tava pensando o seguinte, quantas famílias vão ouvir nosso papo, né? Algumas pessoas não escutam até o final, mas alguns vão chegar até o final. E quantos pais, mães, irmãos estão lá pensando, puxa, nós temos uma empresa aqui de diversos segmentos, né? De vários tamanhos, né? E se você pudesse dar uma dica para eles, porque todo mundo pensa na sucessão, né? Como fazer uma sucessão melhor? Onde eu devo prestar atenção? E
melhorando a minha pergunta, se tivesse uma fatalidade do teu pai, até ele deu alguns avisos, né? Deu vários infartos, né? Então ele estava avisando, poxa, eu vou cair fora, né? O rojão vai ser passado. E às vezes a gente não enxerga o aviso, né? E às vezes enxerga. Mas com a tua experiência, né? Porque tu teve uma experiência vivida na pele, com sangue, com garra, né? Com disputa. O que você pode dizer para as famílias? Porque a maioria das empresas nasce numa família. É a mãe, o pai, o irmão que tem a coragem de dar o primeiro passo e do nada, né, faz brotar, né, um negócio. Meu mais novo patrocinador aqui é o Grupo Pegoraro, lá de Joaçaba, né? E daí, semana passada, teve aqui um filho dos fundadores, e eu não conhecia ele. Começamos a conversar. Ele disse: meu pai começou vendendo pastel em Joaçaba. A mãe dele fazia o pastel e ele saía para vender. E vendia numa barraquinha e distribuía. E daí, nessa distribuição, alguém pediu: o senhor não consegue trazer um chocolate para nós? Ele foi atrás lá e começou a comprar chocolate para levar junto. E aí foi. Hoje é o maior distribuidor de chocolate de Santa Catarina, né? E de outras marcas. Nasceu do gesto da mãe dele fazer pastel e do pai dele distribuir. Então, muitos negócios nascem assim, né? Então, meu abraço aqui pro Grupo Pegoraro, que está nos apoiando, mais novo apoiador aqui do Papo de Padaria, o Papo com Samuca. Mas eu queria te ouvir. A pergunta é: o que as famílias, os fundadores, né, independente do tamanho da empresa, deve criar na cultura para ter uma sucessão, ter alguém como o Ivan que pega firme assim e dá sequência por mais alguns anos? O que você pode falar? É uma pergunta importante, grandiosa. Isso. Com várias respostas até. Uhum. Mas a primeira palavra que me veio na cabeça foi a palavra presença. Presença. A presença das pessoas, da família, de quem tá lá, tá fazendo. A presença junto com os seus familiares, com o seu universo, com quem tá ao seu redor, esteja presente, mostrando aquilo que tá fazendo com qualidade. Entrega para essas pessoas o sucesso que tu estás tendo, as derrotas que tu estás tendo, aquilo que está acontecendo contigo naquele momento e como tu estás fazendo para lidar com aquilo. Entregando para essas pessoas aquilo que tu tem de melhor. Resiliência, pode ser um item. Amor, inteligência emocional, expertises, né? Qual que é a tua melhor expertise para o negócio? Aonde tu és melhor? Entregando essas informações e isso que tu faz para que as pessoas, principalmente que estão próximas de ti, te admirem e que se sintam motivadas a estar contigo. Eu estou te falando isso ao mesmo tempo em que eu me lembro que isso foi o que meu pai me entregou sem saber. Uhum. Desde me ensinar a ser muito bom na matemática, do nada ele me dizia: quanto é 7 vezes 8? E eu tinha que responder. Sério? Então eu estudava. Sabe o lápis que vinha tabuada, impressa no lápis? Lembro. Eu vivia com lápis. E eu achava formas de calcular. Não só gravar e memorizar. Não podia ser memória. Tinha que ser inteligência. Rápido. Para poder entregar. E eu nem fazia direito. Nem entendia direito por que ele fazia isso. Primeiro, que ele gostava. Segundo, que ele entendeu que isso era bom para ele. E ele me repassou isso assim. E eu entendi, depois de tempo, o quanto aquilo foi importante. De ele pegar uma calculadora e me mostrar como calcula a porcentagem de trás para frente, de frente para trás. Que legal. Como usar uma calculadora de verdade. Como saber fazer os cálculos para responder rápido e não errar. Como tá atento, como tá ligado. Né? Como tá dentro do processo. Olha que interessante, eu tô te respondendo essa pergunta com memórias. Uhum. Como que construiu a minha pessoa a partir do que meu pai me entregou? Olha, eu te respondi isso há pouco, né? Do que a pessoa podia fazer. E agora eu chego à conclusão que de verdade foi o que meu pai deixou para mim. Olha que interessante. Isso que está acontecendo agora aqui nessa entrevista não tem preço. Se eu vou daqui a pouco sair daqui, vou para casa e vou mentalizar sobre isso, porque olha que memória fantástica que tu abriu aqui na minha mente agora.
Que linha de raciocínio que tu me trouxe com essa pergunta. Fantástica. Então, eu tenho muita admiração pelo meu pai, pela história dele, pelo que eu vivi com ele. Eu me sinto realizado. Eu entendo que a vida dele, enquanto eu estive com ele, ele esteve comigo, foi no tempo necessário, o que a vida nos proporcionou. Perfeita harmonia. Eu tiro o melhor proveito que eu puder disso que aconteceu. Eu espero que ele tenha tido também o melhor enquanto ele esteve aqui. Né? Partiu cedo, tinha 53 anos. Mas eu espero que ele tenha vivido a vida dele com muita intensidade e alegria. Desejo que tenha sido que ele possa ter se realizado assim. Porque eu ouvindo isso, fazendo tudo isso, hoje me sinto muito realizado, me sinto muito feliz. Gostei muito do caminho que a gente tomou na nossa conversa. Inesperado. É inesperado, né? Mas me trouxe coisas assim, cara, muito fantásticas. Né? Te agradeço muito por esse momento. Foi espetacular. Ô, Ivan, eu confesso que eu tô até emocionado em te ouvir, tá? Tô muito agradecido. O Ivan hoje mandou eu mandei um WhatsApp para ele perguntando: tá tudo ok para gravar o podcast? Ele: não, tá tudo ok e tal. Tem algum briefing, né? Falei: ó, tu tá preparado há 40 anos para dar essa entrevista, porque a nossa vibe aqui é tentar despertar isso na pessoa, porque eu acredito que o tesouro tá na jornada, né? Quando você se permite abrir um pouquinho essa caixa que tá aí, às vezes fechada, às vezes pensando em muitas outras coisas, se permite deixar brotar, e o seu anjo dando uma sopradinha, né? Só vem coisa boa, né? Obrigado por você ter aceito o meu convite, é um presente realmente te ouvir. Tu tem um carinho assim ao falar, tem um sorriso amoroso e passa muita verdade. Obrigado. Então, se você chegou até aqui nesse bate-papo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe e ajude que a história do Ivan, da Escritolândia, que é a mistura de escritório com a Disneylândia, né, possa encantar uma peça dentro do apartamento, naquele home office, um grande hall da tua mega empresa, não importa o espaço, né? Você vai fazer... E eu já falei para ti uma vez aqui, o Ivan, a Escritolândia, ela consegue acompanhar o crescimento da pessoa, né? Da empresa, né? Que vai lá na primeira vez, compra uma cadeirinha da mais simples, uma mesinha da menor que tem, daqui a pouco ele compra uma mesa maior, né? Já compra uma estante, faz um hall de entrada, enfim... vai acompanhando, deve ter muitos clientes que você acompanhou lá da primeira mesinha até o mega escritório, né? De vários segmentos, né? Então é uma empresa que está viva, pujante e que ajuda a realizar sonhos dos empreendedores e empresários Brasil afora. É isso mesmo. Se você não conhece a Escritolândia, escreve lá no Google, Escritolândia, é única. Vai pegar a história do Ivan, seja um comprador, seja um fã e um admirador. E um agradecimento especial à Cunha Pan, a grande parceria das confeitarias e das padarias de Santa Catarina, que apoia esse projeto desde o início. E a Conexo. Conexo, ela une tecnologia com a gastronomia. Por exemplo, a nossa máquina de suco de laranja é deles, a garrafinha e a própria laranja. Então, resolveu um problema meu aqui, quero vender um suco natural feito na hora para as pessoas. E a Pegoraro, que eu já falei especialmente da Pegoraro, né, que é o nosso novo parceiro. E a Brasa Itália, onde o café é protagonista. Obrigado, Ivan. Muito obrigado. Que Deus te acompanhe pelo caminho afora e sucesso para a Escritolândia e para a tua família. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu.